Convidamos para ministrar a palestra intitulada Os caminhos que escolhemos refletem nosso sucesso, o ilustríssimo professor Ronaldo Correia, graduado em Administração, pós-graduado em Auditoria e Perícia Econômica e Financeira e Ambiental, mestrando em Planejamento Ambiental pela UFSAL, corretor de imóveis, consultor empresarial, consultor educacional, palestrante on-demand, professor da Faculdade da Cidade de Salvador e Faculdade Dom Pedro. Bom dia, pessoal. A questão do jornal é porque foi o meu primeiro emprego. Eu fiz questão de entrar falando de jornal, editando jornal, porque foi o meu primeiro emprego. Eu vim aqui hoje para bater um papo com vocês, quero, dentro desse pouco tempo que nós temos, falar um pouco da minha história, mas não é minha história para estar me consolidando em nada. É minha história para poder tentar mostrar para vocês o seguinte: somos iguais, vocês vão se identificar muito com algumas coisas que eu vou falar, para mostrar um pouco de quando a gente quer algo na vida, quando a gente pensa em conseguir algo na vida, que as coisas se modificam. Para mostrar que o agente transformador da nossa vida somos nós mesmos. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história e falar das dificuldades, das tristezas, das alegrias que eu tive durante esse tempo. Então, começando, eu nasci no bairro da Fazenda Grande do Retiro, dentro de casa. Eu tive o privilégio de nascer ainda naquela época, em 1964, por uma parteira. E um bairro pobre, um bairro muito pobre para a época. Hoje é um bairro chamado bairro de periferia, nós temos diversos bairros pobres de Salvador. E eu coloquei ali para lembrar porque foi na casa de minha avó, infelizmente uma pessoa querida que eu perdi logo cedo, por volta de 7, 8 anos de idade, mas que me deu alguns conselhos e me deu meus primeiros passos na questão de formação, caráter e outras coisas. E aí, nessa caminhada, eu fui morar numa casa de Itágua, no bairro de Marechal Rondon, uma casa em que, quando chovia, nós ficávamos em cima de uma cama de campana, junto, eu e mais outros irmãos pequenos, com minha mãe ali com um guarda-chuva para poder contar das goteiras. E tínhamos um medo. Eu tinha um medo enquanto criança, sim, de incêndio, porque uma casa de tábua, dentro de um bairro que era em periferia e deserto, em distância de casas para outras, nós tínhamos muito medo. Mas, por ver tudo isso, eu comecei a pensar, eu dizia, poxa, será que minha vida vai ser assim? Eu olhava ao redor, eu olhava meus pais, minha mãe ainda não trabalhava, meu pai trabalhava em posto de gasolina, e ficava dizendo, o que é que vai acontecer com a minha vida? Olhava para o céu, só tinha quem rogar a Deus, que eu podia pedir alguma coisa. O que é que podia fazer para mim, enquanto criança, para melhorar das coisas que eu era privado? Então, o que aconteceu? Eu tinha uma rotina que era dentro de uma escola, ir para a escola de manhã e vender picolés. Era aquele momento de sofrimento que eu vivia. Eu coloco ali, meus pés estão suando muito e essa lama vai parar, porque o meu pé suava muito e era eu vendendo picolé com aquela sandalinha havaiana e meus pés suando, fazendo lama, mas eu pensava, eu disse, vou comprar um Bamba. O Bamba era o sapato do momento, era um tênisinho que na época todo mundo queria. Era meu sonho ter um Bamba. Eu digo, eu vou juntar dinheiro. E aí eu botei a ilustração ali de uma criança, mas era mais ou menos assim. Aí eu andava, eram os primeiros passos. Aí, o que aconteceu? Um bairro surgiu uma tendência. Volta e meia eu vi alguns colegas vestidos de macacão azul. E aí, há um tempo, nós ainda trabalhando no Jornal da Bahia. Era o maior jornal da época. Todo mundo lá no jornal, todo mundo contando que no jornal era interessante, que valia a pena trabalhar e tudo. Eu disse, falei com minha mãe, aí um colega me levou lá. Me disseram, ó, você tem que vir com sua mãe, que ela vai autorizar, que você pode vir trabalhar. Convenci minha mãe, meu pai não queria, mas ela falou, não, ele quer ajudar e tudo. Fui para lá. É interessante que é o primeiro emprego e sem carteira assinada. Porque a gente pensa no primeiro emprego, menor, fala, não pode nem ter carteira. E aí começou. Meu roteiro, Barris 2, era um roteiro imenso, eu entregava 52 jornais durante a semana e 70 no final de semana.
porque eu era entregador, na verdade. E aí começa a minha questão de buscar a oportunidade de ser empreendedor. Eu conheci um cidadão lá, que o apelido dele era maluco, que ele tinha a função de entregar jornais de cortesia. E ele entregava em qualquer lugar. Aí ele começou a fazer. Ele começou, em uma conversa, a dizer que ele muitas vezes até nem entregava os jornais, chegava num lugar, largava. Aí eu disse assim, você não podia me vender esses jornais, não? Ele disse, posso. Ele me vendia pela metade do preço. Aí eu comprava os jornais, levava além dos 52, em torno de 20, 25. E aí, terminava meu roteiro, lá nos barris, 7 da manhã, começava a gritar, olha o jornal para as pessoas. E fazia questão, porque sempre alguém perguntava, mas menino, você está aí vendendo jornal? Então eu disse, olha, eu estou vendendo para ajudar a minha família, mas eu não estou vendendo aqui porque meus pais me obrigam, não, eu que quero. E criei um ciclo de amizade lá, das pessoas lá nos barris, fui fazendo a freguesia. Era ruim só uma coisa, o peso. Mas a gente tem que suportar o peso às vezes na vida da gente. Então, com isso começou a minha carreira. Aí surge uma grande oportunidade. Tinha um cidadão no jornal que brincava muito comigo, gostava de contar vantagem. Um dia ele disse, Ronaldo, eu vou ser gandula. E a gente sempre ia para Fonte Nova, porque o jornal fechava meia-noite para a gente chegar para dormir. A gente levantava 5 horas. Mas quando tinha jogo do Bahia, o que a gente fazia? A gente ia para Fonte Nova, ficava lá pedindo, implorando para entrar. Conseguia, criança, assistia o jogo, voltava correndo. E eu tinha esse sonho e falava para ele. Aí ele brincando, disse, não, eu estou trabalhando, você procure, se você quiser trabalhar, é na Rádio Clube. Aí eu disse, então eu vou lá. Aí foi um dia, cheguei na Rádio Clube, bati lá na rádio, eu quero falar com o jornalista, eu não me lembro agora, radialista, e ele me atendeu muito bem, e eu disse, que eu tenho um sonho, eu queria ser gandula, eu queria trabalhar na Fonte Nova, que eu penso até um dia ser jogador, pode ser uma oportunidade, e só não posso fazer nada, porque a rádio não emprega ninguém. Mas se você está pretendendo isso, você só pode pedir uma pessoa, você procura o Dr. Manu na Federação Bahia de Futebol e tenta lá, de repente ele consegue algo, não custa nada você tentar. Eu digo, tá bom. Saí andando, era 9 horas da manhã, lá da Gamboa, a rádio era na Gamboa, cheguei na Praça Castro Alves, cheguei na portaria, deixa eu vir falar com o Dr. Manu. O rapaz disse, do que se trata? Eu digo, não, eu vim aqui da Rádio Clube que me mandaram. Aí ele disse, tá, espera um pouquinho. Eu disse, você está com sorte que ele está sozinho. Aí eu entrei, dei bom dia, disse, Dr. Manu, eu vim aqui porque o radialista tal da Rádio Clube já é seu amigo e disse que o senhor me dá emprego de gandula. Aí o senhor Manu disse, Dr. Manu, como a gente chamava, disse, olha, ele falou, mas eu não posso resolver. Isso quem cuida na Fonte Nova é seu Hamilton. Você vai lá e diz a ele, eu não posso te garantir. Peça, se tiver vaga, não sei se tem vaga, mas você tenta. Eu digo, e é para ir lá agora? Ele disse, não, você tem que ir nos dias que tem jogos. Aí disseram uma terça ou quarta-feira, quando foi no domingo, lá fui eu. Cheguei lá na Fonte Nova, 10 da manhã. Fiquei até perto de 11 horas, esperando o porteiro chamar seu amigo. Seu amigo veio. Aí disse, você está diferente? Eu estou. É que eu vim aqui, que eu vim trabalhar aqui com o senhor. Ele fez, vem trabalhar aqui comigo. Eu disse, doutor Manu disse que a pessoa me dá um emprego. Aí o que é que ele fez? Ele disse, é assim, vem cá. Me levou. Disse, olha, hoje é um Davi. Eu não tenho condições de lidar, de colocar hoje. Você pode vir a semana que vem. Você já se alimentou? Está com fome? Eu digo, estou com fome. Ele fez, toma aqui, me deu dinheiro, um lanche. Fica à vontade e assista o jogo. Semana que vem você vem. Estava empregado na Fonte Nova Federação Bahia de Futebol. Meu primeiro em público, que eu tive a oportunidade e que rejeitei. Fiquei 1 ano e meio mais ou menos, lá na Sudeste. Meu sonho de comprar o Pichute se concretizou. Comprei o Pichute, mas não virei jogador. Os próprios colegas da diziam, você está péssimo, não dá, nem tente. Meu com amizade com jogadores, nem peça. Desista. E como era emprego, que era jogos, finais de semana, dia de quarta-feira, e não rendia muito, eu continuava também a vender meus colégios de uma forma discreta. Aí o que aconteceu? Aí, eu, nessa arte de ser gandula, um dia saio de um jogo, estou na Barroquinha, famosa Barroquinha, para pegar o ônibus, chega uma Kombi do vereador Ival Figueiredo, distribuindo no Santinhos, no Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí eu peguei